Fala aí pessoal, esse robô que vou mostrar para vocês foi o robô mais complexo que eu já criei até agora. O grande desafio de fazer esse robô foi imitar o raciocínio de um trader discricionário. Para fazer isso usando inteligência artificial seria muito complexo. Como o MetaTrader não tem uma biblioteca de inteligência artificial nativa, teria que ser feita uma integração entre o MetaTrader e o Python. Quem quiser saber mais sobre essa jornada, eu criei um curso mostrando como eu desenvolvi esse robô do zero. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Mas além de complicado, as bibliotecas de inteligência artificial que fazem esse trabalho funcionam de uma forma que não ficaria tão legal para o que eu queria fazer. Essas bibliotecas basicamente analisam a série histórica de um ativo e fazem uma projeção do movimento no gráfico no futuro. E não é dessa forma que um trader discricionário pensa. O trader discricionário analisa várias informações de contexto do mercado para decidir se vai ou não entrar em uma operação. Então, o primeiro grande desafio foi fazer o robô extrair informações de contexto do mercado para só depois utilizar essas informações para ajudar na tomada de decisão. A primeira informação de contexto de mercado que resolvi extrair foi o gap, mas aqui tinham dois problemas. O primeiro era definir um valor mínimo para considerar o gap. Em alguns casos, o gap é tão pequeno que é melhor desconsiderá-lo. Nesse caso, eu resolvi comparar o tamanho do gap com a amplitude da última vela do dia anterior. Nesse caso, só vou considerar gap com uma amplitude maior que a amplitude da última vela do dia anterior. O resultado dessa verificação fica armazenado em uma variável que vai identificar se o mercado abriu com gap e se o gap é de baixa ou de alta. O outro problema seria calcular a amplitude do gap. Se eu calculasse em pontos, esse valor ia ficar muito vinculado ao ativo que eu estivesse operando. Um gap de 1000 pontos no mini contrato de índice, por exemplo, é um gap muito grande, mas dimensionar o que seria um gap grande, médio e pequeno para vários ativos diferentes, dá muito trabalho ficar convertendo esses valores. O mais adequado nesse caso seria buscar um valor genérico que vai representar a mesma grandeza para qualquer ativo. Para resolver esse problema, resolvi medir o tamanho do gap em porcentagem. Para isso, resolvi comparar o tamanho do gap com a amplitude do dia anterior. Se o tamanho do gap fosse o mesmo valor da amplitude do dia anterior, o valor é 100%. Se for a metade, é 50%. E assim fica bem mais simples dimensionar o tamanho do gap em um valor genérico que vai seguir a mesma proporção independente do ativo que esteja no gráfico. Uma prática bastante comum entre os traders discricionários é analisar o mesmo ativo em vários tempos gráficos diferentes, para confirmar o alinhamento entre duas linhas de tempo de tendência, uma tendência em um tempo mais curto e outra em um tempo mais longo. Deixar o mesmo robô rodando em dois gráficos diferentes para fazer uma única operação é inviável. Para resolver esse problema, eu adicionei uma média móvel em um tempo gráfico diferente do tempo gráfico que o robô vai estar operando. Mesmo que o robô esteja operando em um gráfico de 5 minutos, por exemplo, podemos adicionar uma média móvel no gráfico de 1 hora ou de 30 minutos e assim por diante. Eu utilizei a média como um atalho para o robô conseguir enxergar tempos gráficos maiores e comparar com o tempo gráfico atual. Para medir a intensidade da tendência no tempo gráfico maior, capturamos a inclinação da média longa em percentual, seguindo a mesma lógica que usamos para medir o tamanho do gap. Antes de fazer a primeira estratégia, eu programei o robô para traçar uma retração de Fibonacci da máxima até a mínima do dia anterior. Agora já tinha informações de contexto suficientes para montar várias estratégias diferentes, combinando várias informações de contexto que o robô extraiu. Na primeira estratégia, utilizamos informações do gap. Eu resolvi chamar essa estratégia de estratégia 1. O primeiro critério que vamos utilizar é o tamanho do gap. Só vamos entrar se a amplitude do gap for pelo menos 10% no gráfico de 5 minutos. Segunda regra, a primeira vela do dia tem que ser a favor do gap. Se o gap for de alta, a primeira vela do dia tem que ser de alta. A terceira regra, a média de 9 períodos no gráfico diário deve estar contra o gap, ou seja, se for um gap de alta, a primeira vela tem que ser de alta e a média de 9
períodos no gráfico diário deve estar virada para baixo. A ideia é entrar contra a primeira vela do dia e contra o gap a favor do gráfico diário, buscando o fechamento do gap. Eu ainda não sabia se essa estratégia era lucrativa. O meu raciocínio foi buscar um gap no gráfico de 5 minutos de no mínimo 10% de amplitude, contra a média de 9 no gráfico diário. A intenção foi visualizar o gap como um pullback voltando para a média do gráfico diário. E a ideia é pegar o fechamento do gap a favor da média no gráfico diário. Essa estratégia é complexa e bem elaborada, mas como já extraímos todas as informações de contexto que precisamos, conseguimos implementar todas as regras dessa estratégia com apenas uma instrução de código. E aqui eu quebrei em 3 linhas para ficar mais fácil de ler, mas se eu quisesse eu poderia ter deixado essa instrução em apenas uma linha de código. Por enquanto eu vou deixar apenas esse texto dizendo se vai ser uma compra ou uma venda na estratégia 1. Primeiro vamos testar e verificar se está tudo certo e depois enviar as ordens. Rodando o backtest aqui podemos ver que deu tudo certo. O robô já está identificando o sinal de entrada na estratégia 1. Agora vamos implementar a estratégia 2 e depois adicionar o código para enviar as ordens de compra e de venda para as duas estratégias. A regra da estratégia 2 é simples, vamos procurar 1, 2, 3 de compra ou de venda nas retrações. O que vai definir se o robô vai procurar por 1, 2, 3 de compra ou de venda é a direção da média. Se a média estiver virada para baixo, o robô vai procurar 1, 2, 3 de venda em cima das retrações. Se a média estiver virada para cima, o robô vai procurar 1, 2, 3 de compra em cima das retrações. Apesar dessa estratégia ser mais simples, vai dar um pouco mais de trabalho na hora de escrever o código, porque vamos ter que verificar se existe 1, 2, 3 em cada retração na compra e na venda. Por enquanto vamos fazer do mesmo jeito que fizemos na estratégia 1. Vamos adicionar só um texto e enviar as ordens depois. Agora vamos rodar um backtest e ver se funcionou. Aqui aparece a venda na retração de 31,2. Agora vamos adicionar as ordens, o limite financeiro e o limite de horário para abrir e encerrar as operações do dia. Agora que já está tudo funcionando, vamos rodar um backtest em um período mais longo e verificar se as estratégias estão lucrativas. Bom, a estratégia 2 está dando lucro, mas a estratégia 1 está dando prejuízo. Então vamos otimizar a estratégia 2. Depois de vários testes, conseguimos achar a melhor configuração para a estratégia 2. Como o resultado da estratégia 1 está muito negativo, vamos inverter a direção de entrada. Inicialmente eu pensei que seria melhor entrar a favor do fechamento do gap, mas os resultados mostram que é melhor entrar no sentido contrário, contra o fechamento do gap e contra a média. Então vamos inverter as entradas e testar novamente. Depois de alguns testes, chegamos na melhor configuração para a estratégia 1. Agora que o robô já está pronto, vamos montar várias configurações para vários ativos diferentes na B3 e deixar o robô rodando um mês em vários ativos diferentes ao mesmo tempo. O resultado foi esse. Todos os dias mostramos as operações feitas pelo robô e anotamos os resultados diários em uma planilha com a evolução da curva de capital durante esse período. As operações iniciaram no dia 29 de agosto de 2024. Inicialmente, a curva de capital cresceu, mas no dia 19 de setembro atingimos o rebaixamento máximo de R$ 327 negativos e depois se recuperou e encerrou o mês com um saldo de 1.338 positivo. Lembrando que todas as operações foram feitas no simulador. Se quiser acompanhar as operações, tem uma playlist aqui no canal mostrando com detalhes todas essas operações. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!